Olá, boa noite, saúde, força e luz. Estamos na Lund, na Mata do Leão, e vamos conversar com o professor Zé Luiz, um brinde com essa cerveja maravilhosa. Prost! Isso é uma coisa divina. Enquanto tiver cerveja, há solução. Tudo será resolvido. Você sabia que cerveja é o xixi de anjo? Olha que maravilha, é um néctar. Então, estamos aqui para falar com o professor José Luiz de Oliveira, meu amigo de muita data. É um dos baluartes dessa cidade. Com certeza, o que ele faz hoje é o que o Dalfano Prates fazia há muito tempo atrás, né? É difícil elogiar o Zé porque ele é tudo. Ele é um homem de teatro, ele é um intelectual, ele é um mestre, ele é um doutor em nutrição, ele entende de tudo e é uma pessoa humilde, conversa com todo mundo, né? Mas hoje eu gostaria de falar com o Zé sobre teatro e um pouco do que ele entende muito, que é a história de Sertãozinho, que é o teatro sertanesino, que é um orgulho junto com a educação de Sertãozinho, junto com os médicos de Sertãozinho e dos grandes professores de Sertãozinho. Por favor, José Luiz de Oliveira, o Zé Luiz. Oi, Egídio, o pessoal que está nos assistindo, né? O pessoal da Lund. Então, falar de teatro tomando uma cervejinha é muito bom, né? Não podemos esquecer nunca que o deus do teatro é Dionísio, em Roma, o Baco, que é o deus do vinho, porque na época eles não conheciam cerveja, senão eles teriam feito cerveja no Olimpo. Mas falando de Olimpo, né? O nome do nosso teatro, Professor Olímpia Faria de Aguiar Adame, tem tudo a ver. Na realidade, o Teatro Sertãozinho ele existe desde o século XIX. A gente já tem notícia nos jornais de 1898, 1899, quando o Sertãozinho, como município, tinha 2, 3 anos, nós já tínhamos grupos de teatro. Inclusive um grupo de teatro em Pontal, que era um dos distritos de Sertãozinho. E com a chegada dos italianos, que chegaram bem cedo, né, isso foi se fortalecendo. E se a gente pegar os jornais, nós vamos ver que companhias de teatro passavam por aqui. As companhias que vinham, até companhias estrangeiras, passavam por Sertãozinho, né? Então é uma coisa que é atávica dentro da população de Sertãozinho. Ali por volta de 1920, nós tínhamos 4, 5 grupos de teatro em Sertãozinho, né? As escolas faziam teatro, aquela coisa toda. Até que chega em Sertãozinho, né, a dona Olímpia Faria de Aguiar Adame, para ser professora do, então, grupo escolar, professora Anacleto Cruz, ali do lado da prefeitura. E a dona Olímpia é uma pessoa assim, de uma cultura imensa, né? Ela começa já dentro da escola a criar um grupo de teatro, certo? Outros grupos existiam, mas ela cria dentro da escola, e a partir desse grupo da escola, que de início, se não me engano, chamava Olavo Bilac, nasce o Grêmio Dramático Rui Barbosa, certo? Que este, sim, atuou em Sertãozinho durante 3, 4 décadas, tinha lá no seu elenco o grande ator sertanesino até hoje, o João Batista Rosa, a dona Iole Bonini, certo? Nério Favarito, a Terezinha Favarito, certo? Um pessoal que... E o Rui Barbosa foi de uma importância muito grande. E montava grandes textos. E Sertãozinho recebia grandes artistas, né? A gente tem notícia que no antigo Cine Zeni, nessa época já existia, veio para cá Vicente Celestino, Cornélio Pires ficou aqui uma semana dando palestras, né? E com a dona Olímpia e com o Rui Barbosa, o teatro ganha uma outra dimensão. E coincidentemente, no estado de São Paulo, isso é importante se falar, se cria a COTAESP, Confederação de Teatro Amador do Estado de São Paulo, que era dividida em federações. Cada região do estado tinha uma federação. E Sertãozinho recebe uma federação. Ela estava em Ribeirão, os grupos de Ribeirão deram uma bobeada, a federação veio para Sertãozinho com o seu Nério Favarito presidente, certo? Isso eu já lembro. Eu já estava começando a fazer teatro. Eu tinha lá meus 14, 15 anos, né? E chega em Sertãozinho, em 1967, 68, o Américo Rosário de Souza. E que aí, dentro do Estão Xurxo, o então diretor era o seu Roberto Desidério, que dá nome à escola hoje,
eles convidaram o Américo para fazer um curso de teatro para os alunos da escola na biblioteca. E o Américo vai, ele vinha de Barretos, ele tinha feito teatro com o Arutim, ele tinha feito teatro com o Expedito, né? E dali nasce o grupo Nuclearte, que já é o moderno chegando, né? Então o Sertãozinho fica com o Rui Barbosa, o Nuclearte, e com um movimento grande. Como tinha aqui a sede da federação, a gente sediava a sede regional do Festival de Teatro Amador que tinha. E isso foi extremamente importante para nós, porque o Rui Barbosa, se não me engano, no ano de 1962, 63, chegou à final, que era realizada em São Paulo, deste Festival de Teatro Amador. E o prêmio dado pelo governo do Estado era a construção, para os 3 primeiros colocados, a construção de um teatro na cidade. E não é que o Rui Barbosa ficou entre os 3, certo? Então aí tem o início, a importância desse Rui Barbosa, né? Você tem aí o início da construção do teatro, certo? E eu me lembro muito bem, quem veio lançar a pedra fundamental foi a Marília Della Costa. Maria Della Costa com Sandra Polônio. E até na época ela estava começando a montar Bodas de Sangue do Lorca, queria construir o teatro em 1, 2 anos, e ela viria estrear. Só que aí, né, infelizmente, veio 1964. E o nosso teatro já estava inteiro, com esquadrias e tudo. Certo? Ele estava pronto, só faltava acabamento. E com a vinda de 1964, não preciso nem te falar, nem para os ouvintes, né, o que aquilo fez com a cultura. Foi embargadas as obras e o teatro ficou parado até 1980. Certo? Mas nesse meio tempo, os grupos funcionando. Aí, depois do Nério, o presidente da FETAAN, da Federação de Teatro Amador da Alta Mujana, foi o Nanico. Depois foi o Bré Gilberti. Eu cheguei a ser secretário e vice-presidente. A gente participava das convenções, a gente tinha os encontros do Estado. Sertãozinho sediava a fase regional, depois sediava as fases posteriores. E aqui chegou a ter, na época, ali por volta de 1974 até 1973, 74, 75, nós chegamos a ter 18 grupos de teatro ativos. Só o Américo Rosário, ele criou um grupo, um movimento, em que ele tinha 8, 9 grupos de teatro. E a gente ganhou festivais. O Nuclearte ganhou o festival, o Rui Barbosa ganhou o festival, mas o Rui Barbosa foi se apagando, certo? E, obviamente, que quando chegou ali por volta de 1980, 81, 82, a coisa deu uma diminuída. E o Trigo se elege prefeito, e com o dinheiro da municipalidade, em 1979, 80, ele vai terminar o teatro. Aí já tinha nascido em Sertãozinho um grupo, porque o movimento tinha acabado. O Américo tinha criado um grupo, Gravatar, Prosa e Verso. Foi aí que eu começo a trabalhar com o Américo. Já conhecia, tinha visto, mas aí, e vendo o espetáculo, a gente se apresentava no Salão da Banda. Os festivais, quando não tinha teatro, eram no Cine para Todos, no Salão Paroquial e no Salão da Banda. Certo? O Trigo vai terminar o teatro e o Trigo faz uma coisa que é fenomenal. Ele contrata um arquiteto, um engenheiro arquiteto, especialista em teatro, e chama todos nós que fazíamos teatro para ver o que poderia modificar naquilo. E nós fomos ouvidos, porque os camarins do teatro, na planta que era, ele era atrás do palco. E a gente colocou aquilo como uma coisa que poderia... E mudou. Tanto é que Sertãozinho e os camarins são fora, independente, tudo isso. Então nós devemos ao Trigo. Esse teatro inaugurou em 1980, 81, com uma peça chamada Ó Carol, Cavando Stefânia, o filho do Guarnieri e a irmã da Lucélia Santos, certo? E a gente participou já com o Gravatar, né? E aí começa. Mas antes do teatro terminar, isso é legal. O Bré era presidente da FETAAN, o Bré Gilberti, nós fomos contra tudo e contra todos no governo do Pinotti, fizemos o festival de teatro dentro do teatro, com os escombros, tinha tudo lá, as madeiras, nós fomos buscar as carteiras do auditório do Stone Churchill, aí o Pedro Pinotti botou luz, puxou luz para nós da rua, fizemos o festival ali. E para você ter uma ideia, veio até a
a guarda fardada, armada, tudo da Polícia de Ribeirão que a gente tinha contato. Então, essa realmente foi a grande inauguração do teatro, né? E aí, quando inaugura o teatro, para poder inaugurar o teatro, o Trigo, através do Beteia, eles fazem um movimento. Sertãozinho veio a Cleide Ácones, veio Wanda Stefânia, veio Lima Duarte, para fazer plateia. E esse pessoal ficava alojado na chácara do Trigo. E a gente ali, né, tietando, conversando. Mas inaugura o teatro. O Américo era um grande homem de teatro, né, tinha os grupos, tudo, já o Gravatá. O Trigo vai e chama o Américo e fala: vou te fazer uma proposta indecorosa. O Américo, faça. Você quer vir assumir o teatro? O Américo largou a advocacia, ele era um grande advogado, um dos maiores da comarca, para a júri não tinha igual. Ele largou tudo e foi. Ele falou: mas eu vou só se os meninos que trabalham comigo entrar lá dentro comigo. Aí foi para o teatro. Trabalhava lá a Neide e o Daniel, a Neide Scavinato, o Daniel, e o Américo chegou. E nós entramos. Eu lembro que no primeiro dia nós chegamos na sala que ele ia ocupar, não tinha nada. Aí ele levou uma coisa, o outro levou uma cadeira. E aí teve uma ideia do Beteia naquele ano, 1981. Faz um festival. Então nós fizemos uma mostra de teatro em dezembro. Aniversário da cidade. Trouxemos grupos de fora, tudo. Ave Maria, não deu público, não deu plateia. A gente ia na praça, no sábado e domingo, laçar o povo. Aí nós começamos, a América falou: isso não está certo. Nós temos que fazer plateia. É aí que cria o grupo de iniciação. Certo? Criamos o grupo de iniciação, legal, aquela coisa toda. Ficamos 4 anos sem fazer a mostra. Quando fomos fazer a segunda, já foi no governo do Quingago. Mas aí nós já tínhamos o grupo de iniciação, nós tínhamos aluno de todas as escolas, e a gente começou a levar ingresso para as escolas vinham. Era uma balbúrdia, a molecada atacava aviãozinho, gritava, berrava, mas a gente sabendo que era uma questão de educar, né? Até que chegou uma hora que a plateia passa a ser elogiada, e até hoje é. O grupo de iniciação está aí até hoje, certo? Já passou pela iniciação cerca de 20 mil pessoas. Ao longo desses 40 anos está fazendo iniciação agora. 40 anos. E iniciação veio a primeira turma, o Beto Bellini, o Arthur, que hoje é dos Rabugento. Pela iniciação passou o Toninho Costa, passou o Juliano. Se a gente pegar todos os grupos de teatro que tem em Sertãozinho, com exceção da Cíntia Tanelli, que veio de fora, as pessoas passaram pelo grupo de iniciação e seguiram os seus caminhos. A gente tem alguns que foram fazer arte cênica, mas a função do iniciação era formar a plateia e formar indivíduos. E isso até hoje, né? Ele está ali até hoje. Então é muito legal. Aí as mostras foram um sucesso, né? Nós já estamos chegando na 30ª mostra, 31ª, tudo isso um sucesso. Então essa é, resumidamente, né, a pequena história do teatro Professor Olímpia Faria de Aguiar Adame. Certo? Obviamente que foi dado o nome mais do que correto, e o que é legal, ela estava viva e inaugurou, cortou a fita inaugural, né? Eu tenho a fotografia, né? Ela, o Trigo, o Quingago, que era vice, né? E depois, infelizmente, a dona Olímpia foi, quando ela morreu, nada mais justo, né? Foi feito o velório dela no palco do teatro. Como o velório do Trigo também no palco do teatro, nada mais do que justo, né? E o Teatro Sertãozinho, para você ter uma ideia, ele é de uma qualidade técnica que não tem tamanho. A Fernanda Montenegro, quando esteve aqui, e ela acabou ficando aqui uns 4, 5 dias, porque a camareira dela passou mal, o Américo teve que correr, internou na Santa Casa, aquelas coisas todas. Fernanda Montenegro falou de público. É um dos melhores teatros do Brasil. Ouvi isso de uma Fernanda Montenegro. É. E o Serrone é um grande cenógrafo, né? Há uns 15, 20 anos atrás, ele fez um livro, Os 40 Melhores Teatros do Brasil, que foi editado pelo Sesc. E não é que o Teatro Municipal Olímpia Faria de Aguiar Adame de Sertãozinho é um deles. O Serrone esteve aqui, passou 2 dias, fotografou o teatro inteiro. Ele está lá descrito, com foto em 3 páginas. A gente tem esse livro, né? Obviamente no teatro, certo? Então, para você ver, e por aqui passou tanta gente, né? Por esse teatro passou tanta coisa, tanta gente. Que, olha, é uma coisa muito legal. E esperamos aí agora, né, que
terminada a pandemia. Na pandemia nós estamos fazendo teatro. Você sabe disso, né? Estamos ensaiando, estamos escrevendo, estamos fazendo, está no Face, estamos fazendo bastante, né? E estamos ensaiando as peças novas. De segunda e quarta nós temos os ensaios. Começam às 7 horas, nós vamos até 10. Aí os Meet, os Instagram, aquelas coisas todas, né? Que a hora que voltar, vamos estar aí. Então essa é a pequena história dessa coisa que a gente gosta tanto, né? E lá na entrada do teatro, na inauguração, tem uma placa que o Trigo quis colocar. Ele que escolheu. Está lá escrito assim, obviamente, que é um dos maiores dramaturgos que o mundo conheceu, Federico Garcia Lorca, certo? E a placa diz mais ou menos assim, acho que eu lembro. Um povo que não ama e não cultua o seu teatro, se não está morto, está moribundo. Federico Garcia Lorca. Está lá. É isso. Se tiver mais alguma pergunta... Beleza, Zé Luiz, obrigado. Eu não me canso de dizer que você é um orgulho para a cidade. Você é uma das melhores cabeças dessa cidade. Nós temos muito que aprender com você, porque você é um elogio para Sertãozinho. A sua memória, que Deus a preserve por muito tempo, é um elogio para a gente. Amanhã a gente volta e eu gostaria que você contasse algumas coisas picantes, tristes e que remetem ao público de Sertãozinho, que é muito bom. Obrigado, Zé. Obrigado a você, Egídio. Obrigado, Jota. Né? Amanhã, então, voltaremos. Estaremos aqui com toda certeza. Falar de teatro, eu volto sempre.